delícia! Olha o som, que nostalgia! Eu tô com uma convidada muito especial hoje. Quarta-feira linda, quarta-feira abençoada, mais uma quarta, graças a Deus. Eu espero que a manhã de vocês tenha sido uma manhã gostosa, uma manhã leve. E o programa de hoje tá bem descontraído. Para começar, pela nossa convidada. Li Martins, vem aqui! Já quero aprender a coreografia! Obrigada pelo convite, por ter aceito o convite, por estar aqui conosco. Imagina, obrigada a você pelo convite, eu que fico muito grata. Obrigada pela paciência, né? Imagina. Depois de todo o imprevisto hoje, deu tudo certo. Nós somos mães, a gente entende, né? Semana das Crianças, uma semana Semana gostosa, das Crianças, né? Exatamente, cheia de programações. E pra começar, vamos aí fazer a coreografia direitinho, porque a gente... Vamos! Vê se eu faço certo, vamos lá, gente. É muito fácil. Tudo vamos que você fizer com a direita, você repete com a esquerda, vamos tá? Lá. Ah lá. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Repete mais uma vez, vai. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Direita, esquerda. E vai. É vamos aprender, isso. Gente, vamos lá. A ser re, ha, de re, vetu, de re, verestei, viu, nova. Com a música assim é mais difícil. Tem que fazer devagarzinho primeiro, sem a música, depois você faz na música. Que nostalgia, gente. Essa girl band fez tanto sucesso no começo dos anos 2000, né? Foi, em 2002. 2002. E a gente vai saber mais dessa história, como a Li foi parar no Ruge e um pouquinho dela tá com uma turnê linda, Divas, porque ela tem uma voz maravilhosa, né? Obrigada. Li, senta aí pra gente conversar. Bora. Eu quero saber, claro que eu já sei que eu sou uma super fã de Ruge, principalmente de você, porque eu acho que dentre todas as meninas, sem desmerecer, você tem uma voz linda. Obrigada. E você interpreta as minhas divas também, né? Sim, foram as minhas inspirações. Suas inspirações. Com certeza. Eu comecei cantando profissionalmente com 14 anos por conta da Celine na época, né? Aquele sucesso de Titanic. Eu queria saber quem era aquela cantora, de quem era aquela voz maravilhosa, né? Daquela música do filme. E aí eu me lembro na época ainda, né? Aquela coisa de CD era muito forte. Sim. Então eu lembro que eu entrei numa loja de CD, DVDs e procurei. Falei, eu quero tudo dessa cantora, né? E aí eles me mostraram tudo e recentemente elas tinham lançado aquele CD Divas Live, sim. né? Que foi em 1998, né? Então ainda era meio recente aqui pra gente, porque demorava, né? Um tempo pra chegar no Brasil, né? Então eu me lembro que eu comprei daí o DVD pra ver, né? A Celine, e aí, consequentemente, acabei conhecendo Mariah Carey, Shania, enfim, aí elas me apresentaram para todo esse universo das divas pop, né, internacionais da época, né, dos anos 2000, e aí eu fiquei encantada, e foram elas, assim, minhas maiores inspirações. Eu comecei a cantar em casamentos, né, eu cantava muito essas músicas em casamentos. Cheguei a ver vídeos seus também. Foi assim que tudo começou. E sua mãe é pedagoga, até onde eu sei. Isso, e o seu pai e arquiteta. É médico. Isso. Arquiteta também? Também. Ela também se formou em arquitetura depois, né? Ela fez pedagogia antes de ter as 3 filhas, e aí depois ela chegou a fazer faculdade depois das 3 filhas, ela foi fazer faculdade também mais tarde. E o teu pai médico? Isso, meu pai era médico. E de onde veio essa veia musical sua? É engraçado, né? Porque eles não eram cantores, né? Não trabalhavam profissionalmente com a música, mas eles eram super envolvidos com a música. Eram? O meu pai, ele cantava na igreja, ele chegou a gravar algumas igreja coisas. Evangélica? Isso, ele era da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Legal. E aí, quando ele foi morar em Portugal, uma época, ele chegou a gravar até uns LPs. Jura? Na época de juventude dele, assim. Ele chegou até a gravar, mas gravar com... Era muito linda. Ele tinha até algumas composições dele, que ele gravou algumas coisas mais infantis, assim, né? Mas era tudo dentro, eram projetos da igreja mesmo, né? Que bacana. Então, não era nada, assim, muito divulgado, né? Não tinha tanta divulgação, não era tão conhecido, assim. Era uma coisa mais do nicho mesmo, assim, né? E você sabe algum louvor? Ah, não vou lembrar. Não vai lembrar. Eu acho que meu pai cantava algumas coisas assim, e tinha desse disquinho, tinha uma musiquinha que chamava Barco de Papel, se eu não me engano. Mas eu não vou me lembrar agora assim de cabeça. Assim, eu precisaria ouvir de novo. Você gosta de escutar louvor?
Eu gosto, mas eu não vou saber. Eu gosto de escutar, mas eu não vou saber cantar aqui pra você. Eu não sou uma pessoa muito boa de letra, sabe? Eu sou aquela pessoa que eu vou cantarolando junto, mas se tirar a música, eu não sei cantar. Eu vou compor pra você qualquer coisa, eu vou cantar tudo errado. Você tem composições suas? Não, eu tenho uma música só, que eu me aventurei. Foi muito acidentalmente, mas deu muito bom, né? Depois, no final das contas, porque... em 2012, o Rick Bonadio fez aquele Fábrica de Estrelas e convidou a gente para participar. Tá. E aí ele falou, o que vocês tiverem de músicas, tragam para eu escutar, que de repente, se eu gostar, a gente pode gravar alguma coisa, porque eu tenho a ideia de gravar algo inédito com vocês. Aí eu chamei uma amiga minha que compõe, falei, amiga, vamos compor uma música e vamos mostrar para o Rick. E aí ela... né, marcou comigo um dia, a gente sentou, compôs algumas coisas, ela me mandou algumas coisas dela que ela já tinha feito também, né? Renata Faust, inclusive, beijo pra ela, maravilhosa. E aí nós compusemos essa música que chama Vai Chegar e levei pro Rick. E aí, na época, as meninas escutaram, o Rick ouviu também. E não foi uma música que, assim, chamou muita atenção deles. Então, acabou que a gente gravou outras coisas. E essa música eu deixei de canto e guardei. Né? E aí, depois da Fazenda, eu comecei a gravar algumas coisas. Entrei em estúdio e tal. E aí uma amiga me mandou uma mensagem e falou, ai amiga, eu vi que você tá em estúdio, que você tá gravando algumas coisas, eu queria saber se você tem alguma música romântica, porque tá vindo uma novela agora turca, e a história é mais ou menos essa, assim, assado, tal, não sei o que. Eu falei, olha, eu tenho uma música que a letra fala alguma coisa parecida, assim, né, mas eu não cheguei a gravar ela nem nada, né, eu tenho ela só no violão e voz, assim, né, se você quiser eu posso te mandar pra você escutar. Aí ela escutou, falou, olha, nem escutei as outras músicas que você me mandou, é essa, ela tem tudo a ver com a novela. E aí foi tão, assim, bem aceita, né, pelo público da novela, que a música acabou virando tema do casal protagonista. E aí gravaram ela só instrumental também para sonoplastia da novela. Então ela foi usada de várias formas. Foi muito legal, assim, tem muita gente que escutou. Qual que é a música, Lia? Você tem chama Vai Chegar. Faz uma capelinha aí pra gente, pelo menos o refrão pra gente. Vai chegar, eu sei que um dia vai chegar, pra durar, a gente tem que acreditar num amor, uma flor, um sorriso, um abraço, um desejo de um beijo roubado. Mais ou menos isso. Ai, que lindo, gente, até me arrepiei. E aí essa música no fim é muito engraçado, porque muita gente, às vezes, até hoje, acontece que alguém vem e fala assim, nossa, essa música é você que canta? Meu Deus, a minha mãe amava essa música. Nossa, minha avó adorava essa novela. Nossa, é sempre uma surpresa. Muita gente gosta da música, gostava da novela, mas não tinha associado a música a mim. Não sabia exatamente que a música era minha, né? E nem que era a minha voz. Nossa. Muita gente ouviu tocar na rádio, né? Tocou muito na Band na época. Agora, cantando o refrão, eu lembrei dela. Ela tocou muito na Band na época. A novela fez bastante sucesso, tanto que ela foi reprisada, inclusive, mas aí teve alguma coisa de, enfim, de direitos autorais, acho, né, lá da Turquia, que aí eles tiveram que usar a trilha sonora original, não puderam usar daí a minha música de novo. Não, a trilha sonora original não tinha nada a ver com... Era uma outra música turca, né, era uma música turca, era uma trilha turca. E essa minha música não tinha nada a ver com a trilha deles, entendeu? Era uma música, como eu te falei, que eu compus ela em 2012. Você era menininha né, muito época, antes. Né? 2012, mais ou menos. Não. Não muito, não. 2012 já tinha 10 anos a mais, 28. Porque você estava quase pra entrar na Fazenda, você entrou em 2015, né? Foi, eu tava beirando meus 30, não sou novinha assim, não. E deixa eu te perguntar ali, vocês são do Paraná. Isso, somos paranaenses. paranaenses. Como é que vocês chegaram até o Ruge, até a seleção toda? Como é que foi essa história? Então, eu tinha acabado de me mudar pro Rio de Janeiro. Ah, tá. Eu tinha acabado de me mudar pra lá. Tinha 2 meses. Trabalho. Em busca do sonho, né? Não tinha nada lá ainda, na verdade. A gente vendeu tudo que tinha no Paraná, largamos tudo. E a gente foi com a cara e a coragem morar no Rio pra tentar a carreira lá. E aí tinha 2 meses, mais ou menos, ainda, que a gente ainda tava
se localizando, se situando. Meu pai ainda estava tentando emprego, não estava fixo ainda em nada, né? Fazendo alguns plantões, mas ainda não tinha arrumado nenhum emprego fixo. A minha mãe também desempregada ainda. E aí a gente contou, a gente virou meio que famoso no condomínio ali, que todo mundo falava, menina doida que veio do Paraná lá pra tentar ser cantora, né? E aí começou a aparecer na televisão as chamadas do Popstars. E aí a vizinhança que me avisou. Falou, olha... Ai, não confiaram na menina doida, mas chamaram a menina doida, né? Você viu? Aí foram lá. Não, mas não era doida num sentido ruim, sentido não. figurado, era no sentido de falar, nossa, que doida, sonhadora, né? Largou tudo, né? Que corajosa. Doida no sentido de corajosa. Sim. Então, eles foram lá e me avisaram. Falaram, olha, vai ter, né, tal, se inscreve e tal, não sei o quê. Eu falei, mas o que é? Eu não tinha nem televisão na minha casa ainda, na época, né? A gente não conseguia ver televisão ainda direito lá, porque não tinha sinal, enfim. E aí, eu me lembro que essas chamadas não davam muito detalhes. Só falavam, a partir do dia tal, vocês vão saber mais informações. E aí tinha que ficar esperando esse dia. E aí foi quando eles anunciaram que a gente tinha que retirar uma ficha de inscrição no correio. Aí retirei essa ficha de inscrição no correio, dizem que eu fui a primeira ficha a ser retirada naquela unidade. Jura? Tem várias curiosidades, assim, nesse processo de seleção, assim, que foi muito engraçado, que isso me fez acreditar ainda mais que quando é pra ser, quando Deus quer, não tem quem tire, né, do seu caminho, né? Então, assim, tinha tudo pra dar errado. Eu não tinha telefone fixo para me ligarem, para me retornarem, para me avisar que eu tinha sido selecionada, por exemplo. Então, eu tive que colocar o telefone de recado de um vizinho. Nossa. A ficha de inscrição, quando eu fui entregar no correio, eu esqueci de colocar dentro da ficha, junto com o envelope, o CDzinho com a música que eu tava cantando, a demo, né, que a gente tinha que mandar, para eles poderem me escutar, né? Tinha só a ficha de inscrição. Quando eu cheguei do correio, olhei no som, olhei no aparelho de som, o CD tava lá. Porque a minha mãe tinha mandado eu testar e eu esqueci de tirar e colocar de volta. Aí eu saí correndo, cheguei lá no correio, tava o carro do correio já retirando as entregas. E eu pedi pro moço, pelo amor de Deus, me ajuda a achar aquele envelope. Rasguei o envelope, coloquei o CD tudo de qualquer jeito lá, fiz um remendo com papel sulfite. Falei, moço, me dá um papel sulfite, cola, fiz um remendo horroroso. Então, assim, tinha tudo para dar errado. Durante o processo também, eles achavam que eu não tinha 18 anos completos. Então, sempre que eu passava por alguma etapa, eles me mandavam esperar, eu tomava um chá de cadeira. Jura? Ficava eu e minha mãe lá esperando, porque eles queriam ver e analisar o meu RG, eles pegavam o meu documento, aí levavam para não sei quem, aí depois levar para não sei mais quem. Acontece muito isso, né? Eu já vi falar que acontece muito essa falsificação de documentação, não só no meio musical, mas como no meio futebolístico também, né? Ah, entendi. Eu não sabia muito dessa informação, não. O que eu soube depois, só assim, porque eu via que isso acontecia só comigo, né? Ali do grupo de meninas normalmente que eu tava. Eu não via, assim, todo mundo que passava tinha que apresentar a documentação. Era só comigo. Eu falava, gente, mas que perseguição, né? Mas era por conta disso. Então, tipo, vinha uma pessoa da produção, pegava o meu documento, levava para alguém que estava acima. Aí essa pessoa verificava, tal. Essa pessoa ainda achava que não tinha certeza absoluta que era original o meu documento. Tinha que passar para alguém acima ainda para analisar o meu documento. E até que chegava na direção geral, na Bam 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 lá, Fernanda Telles. Beijo, se você estiver assistindo também. Fernanda Telles era a nossa diretora na época. E foi ela que me contou essa história depois. Depois que o grupo foi formado, depois que a gente foi lançado, depois de anos que a gente já estava na estrada. Um dia ela me contou essa curiosidade. Ela falou, então, você sabe que a gente não acreditava. A gente achava que você tinha 15 anos. A gente falava, imagina, essa menina falsificou esse documento, eu tenho certeza. Então, toda vez que você aparecia lá, a gente pedia o RG, falava, não, dá aqui o RG dessa menina que ela não tem 18 anos. Caraca! Então, teve alguns contratempos aí, mas é o que você falou, quando está nos planos de Deus, pode passar o tempo que for, pode acontecer o que for. Tem um ditado que eu gosto muito também, que quando é pra ser, né, até quem quer atrapalhar ajuda. Ajuda, é verdade. Né? Eu gosto desse ditado também. E como é que foi a seleção? Você tinha esse medo
Você teve um medo de participar ou você já tinha uma convicção lá dentro do seu coração? Porque também eu acredito que Deus, eu ele era fala muito com a menina gente. e eu acho que eu não tinha muita noção. Não tinha? Não, então eu só ia lá e cantava. Eu tava me divertindo, eu tava Que brincando. legal. Eu acho que eu só comecei a levar mais a sério mesmo quando a gente foi pra tal da Casa Pop. Tá. Quando a gente foi pra tal da Casa Pop, que a gente ficou confinada, nós éramos em 8 meninas só. Aí eu falei, eita, Você lembra a quantidade de meninas que participaram da seleção? 30 mil. Nossa, é muita coisa. É. Meu Deus. E aí, quando a gente foi 8 meninas pra essa casa, que aí acho que foi caindo a minha ficha, né? Porque daí a gente começou a gravar as músicas que iam pro disco, a gente começou a ensaiar as coreografias, começou a ensaiar pro show, começou a fazer prova de figurino pra sessão de fotos, e nananã, e corta cabelo, e faz isso, e faz aquilo, todos os preparativos já. E aí eu falei, caramba, aí foi caindo a ficha, né? Tipo, nossa, vão me lançar mesmo como artista profissional. Né? Então, assim, eu tô a um passo de realizar um sonho que eu nunca pensei que fosse possível, né? E aí, eu acho que foi caindo a ficha e aí que começou a rolar uma tensão, assim, de tipo, ai, será que eu vou conseguir? Será que eu vou ser uma das 5 escolhidas? Porque ainda existia mais uma eliminatória, né? Então, a gente estava ali naquele processo já de gravação, a um passo mesmo, como eu disse. Mas eu poderia não ser uma das 5 selecionadas. Então a gente já estava lá em estúdio gravando, mas sem saber. Expectativa ainda, exato, né? Sem saber se eu ia ser mesmo uma das 5 ou se eu ia voltar para casa, tipo, bater na trave e falar, ai, foi quase. Que bom que deu certo. Você lembra, Li, da primeira música que você cantou? Na primeira música? Então, a primeira música foi lá no Sambódromo ainda, mas eu não vou saber exatamente qual. Porque a gente estava cantando, era um repertório de 10 músicas que a gente ia cantando repetidamente. Ah, entendi. E os jurados iam passando entre nós. Tá. E como eu não sabia quem eram os jurados, quem era a produção, quem era nada, eu não vi que música que eu estava cantando quando passaram por mim. Eu me lembro que uma menina que estava atrás de mim me cutucou e falou, você viu, ele anotou seu número, que a gente tinha aquele número de identificação Popstar, era o NIP. Número de identificação Popstar, 3863 era meu número. Número ela lembra. E aí eu lembro que a menina de trás me cutucou, falou, você viu, ele anotou seu número. Eu falei, ele quem? Nem vi. Nem sabia. Não sei se era Rick, se era o Esquiavo. Eu lembro que ela falou que era ele. Então foi um dos dois. Ou o Liminha também. Tinha o Liminha também da Sony na época. Que eles iam passando lá naquele sol escaldante. Iam passando entre as meninas, entre as candidatas. E iam anotando os números. Dessas a gente foi para 6 mil candidatas. E aí a gente escolhia. Aí, se eu não me engano, eu cantei Cristina Aguilera. Que foi Jenny in the Bottle. Nossa, música difícil. Aí depois, a ordem eu já não vou lembrar, tinha muita música. Que legal. E aí você ficou entre o final, então, pra chegar já pra formar o grupo. Foi em 8. 8 meninas. Foram 8. E aí ficou você, Aline... Eu, Aline, Karen Fantini, Luciana. Aí tinha a Juliana, que era uma menina que dividia quarto comigo. Não vou lembrar o sobrenome dela, gente. Era Ju... Não vou lembrar o sobrenome. Achei que veio assim, ó. Achei por um instante que eu ia lembrar, mas não veio. Não consegui. Acho que a Kelina também ficou até as 8. Que um dos quartos, acho que ficava a Kelina. Nossa, minha memória tá ruim, hein, Brasil? Tinha a Perle... Não, minto. A Perle foi até uma etapa antes. Aí ela desistiu. Desistiu. Por medo, ansiedade? Foi quando a gente ia assinar o contrato, né? Aí quando a gente foi assinar o contrato, ela foi a única que levou advogado e não quis assinar. Será que foi o advogado dela que meteu o bedelho e... Não, acho que todo mundo ali estava bem consciente do que estava assinando. Você chegou a levar advogado? A gente sabia. Não, eu estava com a minha mãe. Eu Tá. tava com a minha mãe. E eu me lembro que ela falou, você tem certeza, filha? Não, porque, olha... E ficou todo mundo meio assim, porque ela não quis assinar e ficou todo mundo meio assim, tipo, E agora? será que a gente assina, né? Mas eu acho que todo mundo encarou da mesma forma que eu, assim, sabe? Tipo, somos jovens... temos uma vida pela frente, Sim. é uma oportunidade. Sim. Pode ser que dê muito certo, pode ser que não. E assinou quem estava a fim de arriscar, né?
durante um bom tempo deu muito certo. Por muito tempo deu muito certo. Até hoje, assim, se a gente for fazer, né, um balanço aí, o saldo é positivo, né? Eu acho que o que a gente conquistou, apesar de ter tido as nossas frustrações e tudo mais em outros aspectos, o Ruge hoje é um patrimônio, né, que nós construímos, querendo ou não, e a nossa história, né, aonde a gente vai, e o nome Ruge abre portas pra gente, né, então eu acho que analisando dessa forma, eu encaro o Ruge como algo que deu muito certo e até hoje, não tem o que dizer, não né? Na nossa época não tem quem não você, vamos ali, conhece essa música, Ragatanga? Não só aquela outra, Um Anjo Veio. Pois esses dias eu gravei com a Aline, a gente gravou uma participação, né, pro especial de Dia das Crianças do Altas Horas, e foi muito bonito de ver, assim, crianças, né, que não pegaram, crianças de menos de 10 anos, assim, cantando o Ragatanga, como se fosse balão mágico. Então, é muito legal saber que a gente marcou não só uma geração, mas também estamos conquistando novas gerações, né? Porque os pais que viveram a nossa geração estão passando isso para os filhos, para os sobrinhos, enfim, né? Então, é muito legal saber que a gente vai continuar, né? A gente conseguiu eternizar e deixar um legado. Eu lembro que não tinha um casamento, até quando eu conheci o Beto em 2001, logo em seguida veio o casamento, um ano depois, acho que 2 anos, do casamento de uma prima dele, foi um casamento muito bacana. Gente, quando começou a tocar Ragatanga, saiu do banco as veinhas, as jovenzinhas, as criancinhas. Foi aquele auge, assim, todo mundo dançando, todo mundo querendo aprender a coreografia. E essa música cantou no Brasil todo, né? Vocês fizeram turnê internacional? A gente estava começando a fazer algumas turnês fora, alguns shows fora. A gente chegou a fazer algumas coisas aqui na América do Sul, né? Fizemos Argentina. Fizemos Uruguai, chegamos a fazer alguns lugares da Europa, chegamos a fazer Portugal, fomos para Luanda também. Enfim, a gente estava começando a viajar, né? E aí, quando a Lu decidiu sair, a Sony deu uma brecada, né? Eles ficaram um pouco com medo, porque isso, querendo ou não, mexeu com... Não só com a gente, né? Mas acho que com toda a estrutura, né, que cuidava da gente naquela época. Então, todo mundo deu uma pisada no freio, né? Nós, a gravadora, a produtora, para sentir como que o mercado também ia receber, né, essa formação com as 4, se a gente ia conseguir manter o sucesso, se a gente ia conseguir como que eu vou dizer, não é concretizar, mas enfim, estabelecer mesmo uma carreira, né, mais longa e duradoura, com a saída da Lu, porque normalmente a maioria das bandas, né, quando um sai para fazer uma carreira solo, coisa assim, o restante acaba dando uma brochada e desencanando, né? Mas a gente não, a gente viu que o público continuou recebendo a gente bem, o público continuou indo nos shows e tudo, então a gente viu que a gente ainda tinha força para seguir com as 4, né? Mas a partir daí, teve também uma questão de mercado muito forte na época, né? Que a pirataria estava bombando. E não só a gente, mas como todos os outros artistas, começaram a dar uma freada. Foi quando Sandy Júnior também desistiu da carreira internacional, porque também não estava indo tão bem por conta da pirataria. Né? Isso atrapalhou muito, não só, né, a gente, mas acho que todos os artistas, né, daquela época, né, naquele momento, assim. Eu me lembro que nós fomos uma das últimas a conseguir bater e vender, ganhar, né, o disco de platina, de diamante. Depois da gente, acho que só teve Ivete e Só Pra Contrariar, que tinha lançado aquele último, né? E aí depois não teve mais ninguém, assim, que ganhou, nossa, disco de diamante, né? Demorou muito. Hoje em dia, você vai ver hoje disco de ouro, é muito menos do que na nossa época. Para ganhar o disco de ouro na nossa época, a gente vendia muito mais. E como que você via naquela época? Você tinha ídolos, né? Até na música brasileira. Claro, até hoje. E aí você começou a participar de
Programa do Faustão, Xuxa, né? Você pegou a época da Xuxa. Sim, a gente até fez um filme com ela. Ah, é verdade. A gente participou do Abracadabra. É verdade. E como é que foi para você olhar, estar perto delas e dos seus ídolos? Então, não dava tempo. Não dava tempo muito da gente curtir. Né? Não dava tempo da gente curtir, sabe? Era tudo tão... Era tudo muito rápido, né? A gente chegava, gravava, saía correndo, aí tinha coletiva de imprensa, oi, papapá, flash, corre para São Paulo, volta para São Paulo, pega, faz a mala, desfaz a mala, vai pro show, não sei da onde, não sei o quê. Não dava tempo. Eram muitos shows, né? Era demais. Como é que vocês davam conta? Como você dava conta ali? Não dava, né? Dormia, né? Dormia no avião, no Não dava ônibus. conta, Tomava remédio, alguma coisa eu não assim. via as cidades por onde a gente passava, não conseguia ver nada. Você conseguia se alimentar bem? Como é que era a alimentação de vocês? Como é que era... O que dava? O que dava, né? Chegava no camarim, tinha coisa... A gente brincava que a gente fazia o plano favela. Porque não dava tempo mesmo. Então a gente saía no camarim, saía catando as frutas, jogando dentro da mochila. Era fruta, era água, os negócios, sanduichinho, não sei o quê. Falava, gente, o povo deve achar que a gente não... Que o povo não dá comida pra gente, né? Mas não é, porque não dava tempo mesmo. Muitas vezes não dava tempo. E quando dava, era assim... antigamente não tinha aplicativo pra pedir a comida, né? Mas as produtoras sempre estavam com os panfletinhos dos restaurantes para pedir por telefone, nos delivery. Opa! Direto. Era assim. Ou corria na padaria da esquina, pegava, comprava um monte de coisa e levava. Então era difícil. Esses são os bastidores, né? Porque quem as via, linda, arrumadas, cantando, não sabia o que passava por... O que acontecia, né? Era comendo dentro da van. Imagino. E a gente ficava louca da vida, né, porque... era gostoso. É que assim, eu acho que a gente, na época, a gente não tinha muita noção de que era assim com todo artista. Né? Era a mesma impressão que o público hoje tem da gente, assim, era a impressão que a gente tinha. Né? Então a gente falava, não, a gente quer ter uma refeição decente, a gente quer sentar na mesa e ter uma refeição. Né? Mas mal sabia a gente que mesmo Ivete Sangalo também às vezes precisava comer na van. Entendeu? Para dar tempo. Né? Hoje que a gente tem essa maturidade, que a gente vê e entende que, por exemplo, quem tá lá no auge, no sucesso, tal, do sertanejo e tal, passa esses perrengues também, entendeu? Tudo bem que não é, né, 100%, né, do tempo, mas às vezes para dar para fazer tudo, a gente precisa passar uns perrenguinhos desses, sim, e tal, não é, né... Vai, uns 30%, vai. A gente precisa passar uns perrenguinhos, né? E aí, quando dá, também a gente tem, né, nossos momentos de glória. Igual com o Saudação às Divas, né? A gente tá fazendo agora também Celine com Bocelli, enfim. Celine com Bocelli já é um formato um pouco mais enxuto, né? Então, a gente não precisa passar tanto perrengue normalmente. Mas quando a gente vai com Saudação, que aí tem balé, é a banda, e aí tem os 3 cantores, e aí às vezes pra gente conseguir enxugar, né, os custos pro contratante poder levar para cidades mais distantes, às vezes a gente precisa passar uns perrenguinhos assim, entendeu? Todo mundo, né? Então a gente tem que estar disposto, né, para conseguir chegar a certos lugares assim, a gente tem que às vezes estar disposto a fazer alguns sacrifícios também. Sim, e é o que você falou do legado, né? Esse legado que vocês deixaram tá abrindo muitas portas para vocês, para você hoje. Eu tenho visto, né? A turnê, a sua participação na Fazenda, o Cante Comigo. Você foi jurado ou ainda é jurada, sou né? jurada. É jurada do Cante Comigo. O Pedro, gente, o Pedro tá no multifoco agora, né? Que todo autista ele tem um foco. E agora ele tá focado, ele fica entrando no YouTube para assistir Cante Comigo. É muito legal esse programa. Rodrigo. Eu falei, filha, a gente vai dar um jeito de você conhecer o Rodrigo, porque a gente mora um pouco perto. Falei, mamãe vai dar um jeito, porque ele todo dia chega da escola, ele quer assistir. E ele é muito musical também, né? O Rodrigo é bem acessível. Eu conheci ele, a mulher dele. E por falar do legado, você tem uma menina, né? Então você já, com certeza, a Antonella sabe. Eu lembro, eu conheci ali, o ano passado, no evento lá no Shopping Tamboré. Isso. Né? Aí ali a Antonella estava brincando com o Pedro. E ela falou pro Pedro, você sabe quem é a minha mãe? A minha mãe é a Lida Ruge. É aquela que cantava ragatanga. Aí o Pedro olhou pra mim, vem cá, mamãe. Ela tem uma mãe famosa, ela falou. Foi muito engraçado mesmo esse dia. Aí eu chamei ali, ele me levou até a mesa. Eu lembro da sua risada, essa vez.
Achei massa. Porque gente, sem brincadeira, eu sempre fui fã de Ruge. Eu sei todas as músicas, eu amava e amo a banda. Em especial dali, né? A voz dali é maravilhosa. Obrigada. Ela canta as minhas divas também. E aí a gente até brincou, eu tenho um vídeo no Instagram que eu falei assim, não, eu tenho que pegar essa, gente. Porque aqui em Alphaville, nesse mundinho, as pessoas não têm o hábito de tirar foto com os artistas quando encontram. Eu não tô nem aí. É porque já tá acostumado, né? E se eu encontro alguém que eu gosto, pode vir. Aí eu chamei ali e falei, você vai ter que cantar, dar uma palhinha pra minha galera. E a gente cantando ragatanga no evento do Tamboré. Foi muito legal. E foi ali que a gente se conheceu. É um evento de gastronomia, gente. Pensa, eu tava lá me acabando de comer. Vai fazer um ano, a semana que vem faz um ano já lá do evento, do texto. Podiam fazer outro, né? Não, vou mandar o Rafael te mandar um convite. Opa! Né, semana que vem. Demorou. Vamos pro comerciais e daqui a pouco eu quero saber um pouco sobre essa história da Fazenda. Você vai contar? Opa, não tem problema nenhum? Não, nada. Então vamos falar um pouquinho sobre a Fazenda, sobre como a Ali foi parar na Fazenda. E dessa Fazenda rolou uma linda história de amor, né? Com certeza. Foi uma virada de chave, mudou a minha vida. Então tá bom. Vamos tomar um cafezinho e a gente já volta. Bem-vindo à Clínica Rebeca Garode, um lugar onde sua saúde e bem-estar são a nossa prioridade. Imagine um espaço onde a excelência em soroterapia e ozonioterapia se fundem com um ambiente acolhedor e cuidadosamente planejado. Aqui na Clínica Rebeca Garage, proporcionamos a você uma experiência única em terapias injetáveis. Cada procedimento é realizado com a mais alta qualidade e segurança. Nosso objetivo é garantir não apenas resultados incríveis, mas também sua total satisfação e conforto durante todo o processo. E falando em conforto, em nossa clínica você encontrará um espaço integrado de atendimento e procedimento. Aqui, cuidamos de você de forma completa e personalizada. Desde a aplicação e remoção de implantes hormonais até tratamentos inovadores como laser íntimo, CO2 e linfoplastia. Nossa equipe altamente qualificada está pronta para oferecer a você um atendimento íntegro, respeitando sua privacidade e individualidade. Na Clínica Rebeca Garaldi, cada detalhe é pensado para garantir que sua visita seja única, do começo ao fim. Agende sua consulta hoje mesmo e descubra como podemos cuidar de você. Estamos aqui para oferecer o melhor em saúde e bem-estar. Entre em contato conosco agora mesmo. Garanta seu horário e comece sua jornada para uma vida longa e com qualidade, na sua melhor versão sempre. Nós somos história, somos família, somos tradição. E é por isso que o nosso café é tão bom. É o olhar do pai sobre cada fruto. É o sorriso da mãe sobre cada florada.
Somos nós em cada semente que germina. Somos vida. E o nosso café é a vida que oferecemos a você, de geração a geração, produzindo café saudável para você. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Então lutem, acreditem no sonho de vocês, mulheres, porque eu acreditei e estou firmada debaixo de uma palavra. Que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. O empresário se levantou, uma empreendedora com propósito, onde já tem dado oportunidade a outras mulheres. Nada. Meus amigos aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado! Ai, que delícia, gente. Que presença maravilhosa. E essa música? Eu curei muita fossa ouvindo isso. Sério? Sério? Do Beto, viu? Você namorava com ele. Olha, você que tá cantando. O começo, eu que começo. E essa música tem uma história muito legal também, porque essa música também quase não entrou no disco. Ela é linda. Te amo, canta-me. Um sonho lindo, sei que vou viver. Um anjo veio me falar, o amor chegou pra mim, veio me mostrar. O sonho não tem fim, e não importa quanto tempo vai passar, vou te esperar. E nunca foi tão forte assim, eu ouvi um anjo me falar. Ai, que delícia, eu ficaria o dia inteiro escutando ali, escutando o Ruge. Queria muito escutá-la. Eu vou pedir que até o final ela dê uma palhinha de uma música da Celine, que a Celine é minha musa. Um sonho, quando eu fiz 40 anos, o meu sonho era ir pro Caesar Palace. Ai, nem pra me assistir fale. um show dela. Né? Mas aí veio a pandemia, veio a descoberta da gestação do Pedro, e aí acabou com o meu sonho. Veio a doença dela também, né? Sim. E agora, se eu não me engano, tá a Mariah lá fazendo show. Não, é a Adele. É isso. Ela tá fazendo show lá, né? Tá. Você gosta dela? Gosto também. Canta a música dela? Não canto, não me Tem arrisco. tudo uma vozona, hein? Não, o timbre dela é muito grave e ela alcança notas muito agudas também. Ela tem uma extensão difícil ali também.
Aí eu não me arrisco, não. A Del já é mais Já é mais difícil. difícil, né, Del? Então, Lia, agora vamos falar um pouquinho de Fazenda? Vamos. É, Bora. você participou da Fazenda em 2015, né? 2015, Foi a Fazenda nona 8. edição. 8. Fazenda 8. 8. Eu não perdi um capítulo, gente. Eu sou fazendeira, vocês sabem, né? Aí eu pedi pra Alice, ela... se não tinha nenhum problema de falar sobre isso. Mesmo porque eu sei que dessa fazenda saiu uma história linda de amor. Que resultou nessa outra lindeza, Eu só tenho né? coisas boas pra falar dessa fazenda. Pra mim foi, nossa, libertador. Foi, nossa, um divisor de águas, eu digo, na minha Como carreira, que surgiu assim. o convite, Li? O convite, na verdade, não era nem pra mim, né? Mas eu sempre tive vontade, assim, né? Ah, você tinha? Eu tinha vontade. Eu tinha curiosidade, digamos assim. Né? Não exatamente vontade, porque inicialmente, quando a Fazenda começou, eu achava, até o Becker e tal, eu Uber, achava né? muito pesado e achava as provas muito difíceis. Falava, não tenho a capacidade. Não sou capaz. E depois, com as próximas edições, eu fui vendo, aí Karina Bach ganhou, não sei o que. Aí eu falei, se a Karina Bach pode, acho que eu também posso, Claro. né? Não deve ser tão difícil assim, né? Não pode ser impossível. Você foi a única integrante do Rush que participou? Fui. Foi. E aí eu comecei a olhar com outros olhos, assim, né? E comecei a ter mais curiosidade. Mas eu fazia teatro musical, então eu não tinha muito tempo para acompanhar, assim, sabe? Uhum. Então eu vivia sempre muito ocupada, sempre muito na correria, trabalhando de quarta a domingo, final de semana fazendo 2 sessões no sábado, 2 no domingo. Era uma loucura, não dava nem tempo de pensar. E aí, nessa época, eu tinha acabado de fazer Priscila, a Rainha do Deserto. E tinha resolvido retomar, né, os shows. E tava fazendo show em balada e tal. Tava buscando coisa nova, assim, sabe? Novos ares. Eu tava um pouco enjoada, assim, de fazer teatro musical, assim, sabe? A coisa de rotina, né? Assim, o artista precisa, né, de renovar, assim, Sim. né? Então eu tava um pouco cansada. Falei, eu quero fazer coisa diferente. E aí, quando surgiu a oportunidade, assim, eu falei, tô querendo fazer coisa nova. Já queria quebrar um pouco também aquela imagem que as pessoas tinham da Ali do Ruge, da Patrícia do Ruge, que eu era perfeitinha, Meiguinha. boazinha, era sempre A mais fofinha. tava começando essa coisa ainda da internet um pouco mais não era tão forte como é hoje essa febre, né, de internet. Não tinha esse hate tão forte assim na internet, mas eu já via um pouco disso no Orkut. Quando eu comecei a participar dos musicais, tinha uma galera assim que não curtia muito porque eu vinha do Ruge, né? Era uma coisa mais pop e não era tão do teatro assim, né? E aí tinha essa coisa dos fãs ali sempre julgando, falando, tal. Eu falava, eu queria mostrar para as pessoas, né, que eu não sou isso que eles pensam, né, que eu sou, né. Tinha uma coisa meio Sandy. Criaram um estereótipo tinha uma seu, coisa né? meio Sandy, assim, Sim. sabe, que me rodeava, uma cobrança, assim, meio que eu tinha que ser perfeita. Aí eu falei, não, eu vou lá, eu vou mostrar que eu sou doida mesmo, entendeu? Que eu posso falar o que eu quiser, enfim. E aí foi meio que isso, assim, sabe? Eu queria mostrar para as pessoas todas as minhas facetas, para as pessoas poderem conhecer toda ali mesmo, a mulher, né, de todas as formas, assim, sabe? Não só artista, enfim. E que eu, apesar de parecer uma menina, de parecer sensível, de parecer perfeitinha, eu não era nada disso. Eu era uma mulher forte, que eu tinha, né, opinião, sim, né, que se precisasse brigar e discutir, eu Corajosa. também tinha coragem para isso, Sim. enfim. Então, foi muito legal que nessa fase teve muitos que deixaram, né, que disseram que foi uma decepção, né? Porque Sério? achava que eu era aquela ali perfeita e tal. E não é isso. Eu falei, ótimo, maravilha, porque então agora fiquem os que. E muitos que também falaram que passaram a te gostar. admirar mais. Porque viram o real life, outro né? lado, né? Então, foram os que não eram de verdade E ficaram. e chegaram os que eram de verdade, né? Então, eu costumo dizer que foi realmente um divisor de águas nesse sentido pra mim. E como é que foi o convite? Ficar tanto tempo longe da família?
longe do seu mundo, né? Da sua casa, das suas coisas. Como eu acho que eu já estava bem acostumada com essa coisa de ficar longe de casa, Não por foi conta muito difícil. por conta da rotina mesmo, tanto com o Ruge, né? Que foi Uhum. bastante tempo também. E depois com o teatro musical, querendo ou não, eu ia para casa para dormir. Eu imagino. Né, eu dormia, acordava, me arrumava e saía, né? Não tinha muito tempo. Eu tinha um cachorrinho na época que era assim, que nem filho, né? Que dormia comigo, então era isso. Não dava muito tempo, né? Eu digo que hoje, assim, com filho, quando a gente foi pro Power Couple, por exemplo, foi muito mais difícil. Verdade, você foi pro Power Couple. Foi muito mais difícil, assim, ficar Que saudade. distante, sabe? Então, na época, foi até tranquilo, né? Porque não tinha filho, eu já não morava com os meus pais já há muitos anos, a minha mãe já mora no Rio desde 2002, né? Desde a época que a gente mudou do Paraná lá pro Rio, meu pai já estava morando no Paraná. Então, para mim, nesse sentido, não foi difícil. Não foi difícil nesse sentido. Você já sabia quem ia? Você, pelo menos teve algum spoiler de alguém que ia? Ou não teve esse spoiler? Não, eu até cheguei a dar uma olhada nas pesquisas da época, assim, mas eu queria ter o fator surpresa também, né? Porque hoje rolam os spoilers antes, né? Eles já mostram antes quem são. Na época também rolava, assim, né? Mas era um pouco meio que... Tinha um fator surpresa também, de pessoas que a gente não sabia, que na hora... Nossa, fulano tá aqui? Sempre tem, né? Sempre tem alguns nomes que eles acho que soltam meio que proposital pra dar audiência mesmo, né? Pra chamar audiência. E outros que vêm como fator surpresa, né? Então, nunca dá pra confiar nessas listas que saem, né? Antes, assim, 100%, né? Nunca ninguém tem essa informação 100%. Mas eu tinha escutado falar alguma coisa já, assim, tipo, que a Mara ia... Foi na época da Mara, né? Foi a mesma edição Mara da Mara. causou lá, né? Causou. Mas a maioria das pessoas eu não conhecia e não tinha visto em nenhuma lista, assim, também não. Até porque, como eu te falei, eu queria ter esse fator surpresa, assim, né? E acho que o único nome que eu conhecia mesmo, assim, que eu soube antes de entrar, era a Mara mesmo. A Mara. E qual foi a sua maior dificuldade de ficar? Quanto tempo você ficou ali? Eu fiquei 45 dias. Muito tempo. Até que foi. Foi metade, né? Metade do tempo. Qual foi a maior Normalmente são 3 meses. sua? Eu acho que com as provas. As provas? As provas. Eu acho que eu duvidei muito do meu potencial. Duvidei muito da minha capacidade ali. Então, eu já chegava no meio, já meio que entregando a prova já. Falava, não vou conseguir já. Então pra mim, acho que essa foi a parte mais difícil. E aí, quando teve o Power Couple, foi onde eu quis me superar também. Bacana. E sua maior surpresa no reality? A minha maior surpresa, acho que foi ter conhecido meu marido, né? Que era coisa que eu não esperava de jeito nenhum, Ninguém jamais. esperava um casal, porque... Não. Você mionzinha, toda bonitinha, pequenininha, e ele grandão, né? Então a gente já imagina um casal que seja mais ali alinhado. E formou um casal tão lindo. Pois é. A gente teve afinidade depois. É engraçado. Isso foi libertador pra você, né, Li? Foi demais. Arrumar um relacionamento. Foi Estar ali muito... dando sua cara a tapa, porque... Foi muito assim, porque... Enfim, eu já tava num relacionamento que tava já morto, enterrado já, né? Então... Quando você não consegue sair, né? Você tá ali, quer sair, não consegue, não sabe como. Eu já pensei muito, né? Como que a fulano não consegue sair dessa relação, né? Quando a gente tá dentro, a gente não vê. É verdade. A gente não percebe. E precisava isso para me abrir os olhos. Precisava disso acontecer, eu sair um pouco daquela minha realidade para olhar e falar, meu Deus, olha que mundo, né, que existe aqui fora e eu tô vivendo dentro de uma caixinha e me limitando e deixando de viver coisas maravilhosas, coisas incríveis, né? Tô vivendo, tô aceitando migalhas. Né? E por que eu tô aceitando migalhas, né? Então, foi muito bom
para mim, em todos os aspectos, profissionalmente, pessoalmente, financeiramente, né, também foi muito bom. Então, e principalmente pela experiência de vida, eu acho, né? Eu tava com a Aline esses dias, a gente tava lá gravando Altas Horas, e ela tava comentando comigo, e eu concordo 100% com tudo que ela falou, assim. Essa experiência de participar de um reality é uma experiência de vida que talvez nem em 20 anos a gente aprenderia o que a gente aprende dentro de um reality, porque pra né? gente A tá convivência. fora, a gente não tem essa dimensão do que é lá dentro, né? Você teve alguma treta? Teve, né, Aline? Opa, Teve. passei lama na cara da Mara. É verdade, foi com a Mara. A gente teve uma treta lá, mas é engraçado, porque hoje ela é a única, acho que uma das poucas, né? A única não, eu falo com a Rebeca também, com a Amaral, enfim. Mas uma das poucas pessoas que a gente ainda tem contato da nossa edição. E talvez com quem eu mais tenho contato. Jura? Porque como ela mora aqui próximo, né? Então a gente frequenta o mesmo dentista. Então não rolou aquele ressentimento? Não. A gente se resolveu lá dentro mesmo. E depois a gente se encontrou outras vezes no SBT, na época que eu era júri lá do Raul Gil. E ela tava na época no Focalizando. Então a gente acaba se cruzando muitas vezes, né? O marido dela trabalha comigo lá no Canta também. É verdade. Então a gente se encontra muito. Aí teve festinha, né, do filho dela. Ela convidou a gente também, por conta da Antonella. Então a gente tem uma convivência bem legal, assim, né? Por incrível que pareça. Mas foi só com ela, né, que eu me lembro. Foi, só com ela. E você teve alguma advertência? Você tomou alguma advertência? Não. Punição que fala, né? Não tive nenhuma punição. Não. Graças a Deus, né? Quer dizer que pra cumprir regra, pelo menos eu faço direitinho. Então, um saldo que você faz da Fazenda que realmente foi muito bom, libertador. Foi muito positivo. Eu volto naquilo que a gente estava falando desde o início, né? Deus sabe o que faz mesmo na nossa vida, né? Deus prepara tudo direitinho, como tem que ser. Eu acho que não foi por acaso, né? Depois, quando a gente entrou, e enfim, quando eu vi o meu marido a primeira vez, no primeiro dia, assim, eu já olhei e falei, isso aí deve ser metido. Bonito, né? Eu falei, deve ser metido, deve se achar, né? Mas não, aí a gente começou a ter afinidade na cozinha, né? Ele gosta também muito de cozinhar, descendente de italiano. Com você, né? Família italiana gosta, né, de cozinhar. Então ele tava sempre lá se oferecendo lá. Quer que eu ajude aqui com isso? Quer que eu ajude com aquilo? Já. Sempre muito prestativo. Um lord, um gentleman, né? E aí tava lá sempre se colocando à disposição. Não, se precisar de alguma coisa, não sei o quê. Quase 2 metros de altura, aquele moço, né? E eu gosto de moço alto, né? Essa é igual o meu também. Então, você conheceu ele, né? O meu, com aquele par de xenon, assim, ainda, né? Com aquele olho azul. Ele fala que é verde, mas pra mim é azul, né? Porque eu vejo muito claro, eu acho muito claro. Você tá ali full time, você conhece melhor que ninguém. E aí vinha, eu falava, não, você precisa de ajuda, que alguma coisa, não sei o quê. Eu falava, poxa vida, assim fica difícil pra mim, né? Aí a gente foi vendo que tinha afinidade, eu vi que ele não era o que eu imaginava, né? Achava que ele era todo, né, se achava e tal, mas não, vi que não, muito pelo contrário, que ele era super gente boa. A gente pensava, as nossas opiniões eram muito parecidas também, né? Sobre jogo, né? Quando a gente ia falar sobre jogo, quem que a gente vai votar e tal, não sei o quê. A nossa leitura do jogo, assim, era sempre muito parecida também. Então, a gente acabou... O grupo também, na hora que dividiram os grupos, porque dividiu em 2 grupos, né? A gente acabou ficando no mesmo grupo. Falei, olha, é o destino. Já fazendo toda a obra dele aí. Era o destino, Era já. o destino, né? E aí, enfim, aí de som também, né? Nas festinhas... A gente gostava das mesmas músicas, do mesmo estilo de som. A gente descobriu que a gente frequentava as mesmas baladas há 1000 anos atrás. A gente morava pertinho e só fui conhecê-lo na formatura dele. Aí, então, menina, a gente também. Com ele. A gente foi descobrir na Fazenda que a gente frequentava os mesmos lugares, as mesmas baladas. Na época do Ruge, mas na época do Ruge eu tinha namorado, e eu não me lembro dele também, assim, né? E depois que eu terminei com o menino que eu namorava na época, fiquei um tempo solteira, a gente ainda assim frequentou os mesmos lugares. Eu paquerava um amigo dele. Mas eu nunca tinha visto ele. Nossa. E aí ele brinca, né? Ele fala, a gente nunca se viu porque a gente não tava no mesmo nível.
Que eu sou muito baixinha, ele muito alto. Aí ele brinca e fala que ele não me via porque eu sou muito baixinha, né? E eu não via ele porque ele era muito alto. Falei, tá bom, é isso sim. Não era a hora ainda, né? De repente. Eu tinha que esperar o momento certo. E, enfim, aí a gente viu que a gente tinha muita afinidade, tinha muitas coisas em comum. E a gente começou né? Começou a rolar um clima ali. Aí eu fiquei naquela, vou, não vou, né? E reality. Falou, lembrou, preciso me libertar, eu vou. Não foi. Você sabe o que foi? Eu acho que, como a gente via que a Mara estava protagonizando muito aquela edição e a gente não sabia, né? A gente ficava naquela, será que isso é armado? Será que não é? Será que o público tá gostando? Será que não tá? Será que a produção já tá meio que favorecendo ela, assim, né? Porque ela ganhava umas coisas, assim, umas provas, assim. A gente falava, não, gente, não é possível. Ela ganhava imunidade, a gente queria tirar ela, queria votar nela pra ela ir, né, pra roça. E a gente não podia votar nela porque ela tava imune. E a gente falava, não é possível. Isso deve ser armado. Aí chegou uma hora que eu falei, quer saber? É a Mara que vai ganhar essa edição mesmo. Eu não vou ficar aqui me preocupando. Não vou ficar com o bonitão porque eu vou me queimar com o povo. Aí o povo vai votar pra eu sair. Eu falei, eu não quero nem saber. Quero saber da minha vida. Se eu tô a fim de ficar com o boy, eu vou ficar, entendeu? Deixa a Mara ganhar e levar o prêmio, então, porque eu achava que ela ia ganhar. Quem ganhou mesmo aquela fazenda? Não foi ela, você acredita? Não Foi o Douglas Sampaio. É verdade. Foi o Douglas Sampaio. Mas você ganhou amor? Ganhei, muito mais do que 2 milhões, minha filha. Ganhei uma família linda, maravilhosa, um marido incrível, espetacular. E uma filha linda que tá aqui também. Linda. Não tem, imagina, muito melhor que o prêmio de 2 milhões. É isso. Os 2 milhões, se bobear, já tinha gasto já. Com certeza. 2 milhões você faz com as pessoas, a gente faz os 2 milhões. Exato. O que importa é o amor, é a família. Exatamente. Isso a gente não compra, isso não tem como. Não tem como. Poxa vida, o programa já tá acabando, mas eu não vou deixar de pedir pra Ali cantar pelo menos uma palhinha desse Celine Dion pra gente terminar esse programa delicioso. E agradecendo aqui a presença, eu sei que foi tão difícil você chegar aqui, você carinhosamente fez um esforço, trouxe até a Antonella com a gente. Hoje foi, menina. Hoje acho que não queriam que eu chegasse hoje, não, mas eu falei, não, eu vou. Eu tava ali orando, eu falei, ela vem. Eu falei, vamos dar um jeito, eu vou. Canta alguma coisa da Celine, claro. só pra gente terminar o programa. Vamos cantar a música, então, que foi, né, que me trouxe pra música, então, que é a música do Titanic, né? Vamos lá, faz uma palhinha aí pra gente. You're here, there's nothing I fear, and I know that my heart will go on. We'll stay forever this way. You are safe in my heart, and my heart will go on and on. Gente, que diva! Que programa gostoso! Espero obrigada. me encontrar mais com vocês, poder levar o Pedrinho pra brincar com a Antonella. Com certeza, vamos marcar, sim. Vem cá, Antonella, dia pode? Semana das Crianças, vem então cá. Pode! Olha lá, aqui, Antonella, tá que aqui. linda, o fruto desse amor lindo dele. Semana das Crianças, né, Antonella? Deixa um beijo, manda um beijo pra galera. Beijo! Ai, que linda. Boa tarde, gente, obrigada pela companhia. Estejam... a sua rede social, eu sei que você tá bombando, mas merece. @Li Martins Oficial, as outras redes sociais estão todas lá também. Li, você aceita convite pra festa, pra cantar, claro. tudo, né? Opa! Gente, aqui a gente faz de tudo, gente. Vamos. Presença, show, tudo. Ai, que bom. Obrigada mais uma vez pela companhia. Obrigada a você. Por ter aceito o convite. Imagina, ter trazido obrigada essa boneca a você. com a gente aqui. Que e feliz Dia das Crianças! Ê! Boa tarde, gente. Um grande beijo. Um ótimo final de semana pra vocês. Ai, que delícia. Que lindo.